reino de Cush. Ao sul do Egito, entre a primeira e a sexta catarata, onde hoje chamamos de Sudão, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, uma civilização servia de elo entre os povos da África Central e os do Mediterrâneo. Era a Núbia. Os primeiros tempos. Nos primeiros tempos da sua história, os núbios viviam da caça, da coleta e da pesca. Com o tempo, à semelhança dos egípcios, os núbios aprenderam a represar e distribuir as águas do Nilo, passando então a aproveitá-las para a agricultura. Com isso, deixaram de ser nômades e passaram a se fixar e a formar aldeias. Por volta de 2.000 anos antes de Cristo, as disputas e alianças entre essas aldeias deram origem ao reino de Cush, um dos primeiros reinos negro-africanos. O reino de Cush. A história de Cush está estreitamente ligada à do Egito. Os arqueólogos encontraram um grande número de objetos egípcios, por exemplo, vasos e pérolas, em terras núbias. E também encontraram produtos núbios como marfim, ouro e ébano em terras egípcias, o que prova que o contato comercial entre eles foi muito intenso. Sabemos também que por volta de 1530 a.C., o reino de Cush foi conquistado pelo Egito. Em 730 a.C., no entanto, ocorreu o contrário. Os Cushitas conquistaram o Egito, dando início à dinastia dos faraós negros. Esses faraós usavam uma coroa com 2 serpentes que se erguiam sobre suas frontes para indicar que reinavam ao mesmo tempo sobre Cush e sobre o Egito. Eles se consideravam os sucessores dos faraós egípcios e também ordenaram a construção de pirâmides para que eles servissem de túmulos. A escolha do rei. Os Cushitas escolhiam o seu rei de um modo muito original. Ao invés da sucessão hereditária, como acontecia no Egito, ou seja, a passagem do poder de pai para filho, em Cush, inicialmente, os líderes das comunidades votavam naquele que consideravam mais preparado para o cargo de rei. Em seguida, lançavam sementes ao chão para perguntar ao deus da cidade se a escolha foi acertada. Em caso de confirmação do deus, realizava uma festa que terminava com a coroação do novo rei. Candace, a rainha-mãe. As mulheres ocupavam posições importantes no reino de Cush. A mãe do rei, por exemplo, recebia o título de Senhora de Cush, ou Candace. Quando seu filho se casava, ela adotava a esposa do filho como sua própria filha. Assim, influenciava o governo tanto por meio do filho quanto por meio da nora. Por várias vezes, a rainha-mãe ocupou ela própria o poder político. Entre as Candaces mais conhecidas está Amanichaketo, que reinou entre 420 e 412 a.C. Ela governava Cush quando este foi invadido pelo poderoso Império Romano. Nessa representação de uma Candace, vemos alguns símbolos de poder. Por exemplo, as espadas que ela segura. A da mão direita repousa sobre as cabeças dos seus súditos, indicando seu poder sobre eles. Já a espada que ela segura com a mão esquerda está erguida, o que sugere que a qualquer momento a cabeça de quem ousar se opor à realeza pode ser decepada. A economia. Enquanto a capital do reino de Cush foi Napata, a principal atividade econômica dos Cushitas era a pecuária. Eles criavam cabritos, cabras, cavalos e burros, que eram usados sobretudo no transporte de produtos. A riqueza de uma pessoa nessa época era medida pelo tamanho do seu rebanho. Em 300 a.C., com a mudança da capital para a cidade de Meroe, onde as chuvas eram muito mais regulares, houve o aumento da área de terra irrigada e a expansão da agricultura. As plantas mais cultivadas por eles inicialmente foram o trigo, a cevada e o sorgo. O exército cushita. No reino de Cush, o ofício de militar era muito valorizado, pois tinha o poderoso Egito como vizinho. Em caso de necessidade, todos os homens eram convocados para a guerra.
O exército cuxita, composto de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo, enfrentou os egípcios diversas vezes e tornaram-se muito famosos na antiguidade. A Terra do Ouro. O solo cuxita era riquíssimo em metais como o ouro, o ferro, também pedras preciosas como o rubi. Escavações recentes em Meroe, a segunda capital do reino de Cush, revelaram que templos e muros foram folheados a ouro. Calcula-se que Cush chegou a produzir a espantosa quantia de 1.600.000 quilos de ouro, um dos maiores produtores de ouro do mundo antigo. Os governantes cuxitas exerciam um rígido controle sobre a extração e o comércio dos minérios, garantindo com isso seus rendimentos e também o seu poder. O ouro cuxita era usado no comércio principalmente com o Egito e com Roma. A palavra Nub, em hieroglífico, significa ouro. Por isso, o nome que foi dado a essa região, Núbia, Terra do Ouro. Artesanato e comércio. Entre os artesãos cuxitas destacavam-se os ferreiros, os marceneiros, os tecelões, os ceramistas e os joalheiros. O artesanato cuxita tinha acabamento refinado, desenhos atraentes e originais, tornando-se conhecido nas regiões vizinhas. Boa parte do artesanato cuxita era vendido para outras regiões do mundo antigo. Meroe ficava na encruzilhada por onde passavam caravanas de comerciantes carregados de produtos provenientes de vários pontos da África. De Meroe, as caravanas cuxitas seguiam por terra em direção ao Mar Vermelho e pelo Rio Nilo até o Egito. Essa rota fluvial era a mais importante do Nordeste africano na época. Para proteger esse volumoso comércio, os reis cuxitas construíram fortalezas ao longo das rotas comerciais. Os cuxitas vendiam para o Egito ouro, incenso, ébano, óleos, marfim, pedras preciosas, penas de avestruz e até pele de leopardo. E da terra dos faraós, eles compravam sobretudo vasos, pérolas e papiro. A escrita meroítica. Desenvolvida após a mudança da capital de Napata para Meroe, a escrita era feita de forma hieroglífica e cursiva e tinha influência egípcia. No entanto, lia-se da direita para a esquerda, diferente do que faziam os egípcios. Graças a inscrições bilíngues, conseguimos hoje ler o meroítico, compreendendo apenas os sinais e os valores fonéticos. No entanto, ainda não conhecemos essa língua. Por isso, muito da história do reino de Cush ainda permanece um segredo para nós. A religião. Os antigos núbios, assim como os egípcios, eram politeístas e praticamente cultuavam as mesmas divindades. Um mesmo deus podia ter nomes e aparências variadas conforme a região ou o período histórico. Alguns destes deuses eram representados com formas humanas. Também era comum a adoração de animais, dentre eles o gato, o crocodilo, o carneiro, o leão, o elefante e outros. Dentre os deuses que se destacavam no culto dos núbios estava Dedum. Era considerado o senhor da Núbia, conhecido como Deus do Sul e fornecedor do incenso. Havia também muitos deuses que eram partilhados com o Egito, como Amon, Deus Sol, Osíris, o juiz dos mortos, e Ísis, a deusa do amor. O declínio. Não se sabe ao certo as razões do declínio de Cush. Provavelmente, os cuxitas perderam para outro povo o controle das rotas comerciais, uma das bases de sustentação do poder cuxita. O que se pode dizer com certeza é que nos primeiros séculos da era cristã, Cush foi empobrecendo. As pirâmides de seus reis foram se tornando menores e mais rústicas, e o número de objetos egípcios encontrados no solo cuxita diminuiu bastante. Cush foi invadida por outro reino africano, o reino de Ashum, por volta de 350 d.C. Depois disso, a Núbia aos poucos se tornou cristã. Ainda conhecemos pouco sobre a vida no reino de Cush, apesar do número grande de fontes escritas em língua meroítica.
Quem sabe no futuro esses mistérios serão decifrados e saberemos mais sobre o povo da Terra do Ouro. Fala galerinha, se você curtiu esse vídeo já vai deixando o seu like, mas se você é curioso e gosta de coisas peculiares como eu, já se inscreva no canal para ajudar essa professora louquinha a viajar pelo mundo. Ah, e se você quer me conhecer melhor, me siga nas redes sociais, meu Instagram se encontra aqui abaixo do vídeo. Corre lá, manda seu direct de sugestões de temas para os próximos vídeos. Hasta luego!